A Alquimia das Finanças é uma obra seminal que mergulha na mente de um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Soros discute sua teoria de reflexividade, argumentando que os mercados financeiros não são eficientes e racionais como sugerido pela teoria econômica tradicional, mas sim moldados por percepções e preconceitos dos investidores. Ele explora como essas percepções influenciam as condições de mercado e, por sua vez, são influenciadas por elas. Mas antes de entrar no assunto, lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like. Eu sou o JC e este é o canal Insights de Livros. Agora, sem delongas, vamos ao livro. Carreira e contribuições no mercado financeiro. George Soros é um renomado investidor, filantropo e autor húngaro-americano, conhecido tanto por suas atividades no mercado financeiro quanto por seu envolvimento em causas sociais e políticas. Nascido em Budapeste, Hungria, em 1930, Soros sobreviveu à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial e emigrou para a Inglaterra em 1947. Ele estudou na London School of Economics, onde foi influenciado pelo filósofo Karl Popper e suas ideias sobre a sociedade aberta. Soros começou sua carreira financeira em Londres, antes de se mudar para os Estados Unidos, onde fundou o Soros Gestão de Fundos, em 1970. Seu fundo se tornou um dos mais lucrativos da história, e ele talvez o mais famoso por sua especulação contra a libra esterlina em 1992, evento que ficou conhecido como Quarta-feira Negra, quando ele lucrou bilhões e ganhou o apelido de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Atividades filantrópicas e impacto social. Além de suas atividades financeiras, Soros é amplamente reconhecido por seu trabalho filantrópico. Ele fundou a Open Society Foundations, que apoia iniciativas de promoção da justiça, educação, saúde pública e liberdade de expressão em todo o mundo. Através de suas fundações, Soros tem doado bilhões de dólares para causas progressistas e de direitos humanos. Controvérsias e influência global. Soros é uma figura polarizadora, admirado por muitos por seu compromisso com a democracia e os direitos humanos, mas também é alvo de teorias da conspiração e críticas de seus opositores, que discordam de suas posições políticas e filantrópicas. Sua influência é sentido tanto no mundo financeiro quanto na esfera pública global, fazendo dele uma das figuras mais significativas e controversas de nosso tempo. Capítulo 1. O poder da percepção. A irrelevância do equilíbrio econômico nos mercados financeiros. Em um seminário sobre finanças internacionais na Universidade de Princeton, George Soros afirmou que a noção de equilíbrio econômico não tem relevância para os mercados financeiros e pode ser prejudicial para os comerciantes. Ele explicou que os negociadores lucram ao seguirem as tendências, isto é, ganham dinheiro ao antecipar corretamente as expectativas dos participantes do mercado. Dessa forma, são as percepções que de fato dirigem os mercados, e não os fundamentos econômicos. Soros destacou que as tendências se formam porque as percepções se reforçam mutuamente, até que algum choque externo altere as expectativas e redirecione o mercado. Impacto das ideias de Soros nas teorias econômicas tradicionais. Paul Volcker, ex-presidente da Federal Reserve dos Estados Unidos e anfitrião do seminário, relatou que Soros fez uma crítica contundente às expectativas racionais, mercados eficientes e outras noções tradicionais da economia. Segundo Soros, não pode haver um estado estável de equilíbrio nos mercados, pois as constantes mudanças nas expectativas moldam e remodelam continuamente o mercado. Volcker acredita que a perspectiva única de Soros e sua compreensão de como as finanças realmente funcionam tem implicações significativas, tanto para os formuladores de políticas quanto para os acadêmicos. Capítulo 2. O princípio da incerteza humana. A natureza da incerteza humana e as comparações com a física. O conceito da incerteza humana pode ser comparado ao princípio da incerteza de Heisenberg, na física. No entanto,
Os seres humanos demonstram um grau de incerteza ainda maior do que as partículas físicas. Enquanto as leis imutáveis da ciência permanecem constantes, independentemente das opiniões humanas, a realidade social é diferente. Os seres humanos têm a capacidade de moldar sua realidade social com base em suas interpretações e compreensões do mundo ao seu redor. Influência das crenças e expectativas nas decisões e ações humanas. As decisões das pessoas são influenciadas por suas crenças e expectativas, e não necessariamente pelo conhecimento absoluto, uma vez que a certeza absoluta é inatingível. Na prática, isso significa que a certeza completa é algo inalcançável. Como resultado, as decisões humanas são frequentemente tomadas em um contexto de incerteza e conjecturas, quase como se estivéssemos operando em um mundo de fantasia. Esse mundo é construído sobre suposições, esperanças e previsões, em vez de verdades inquestionáveis. Por causa dessa natureza incerta, as ações humanas frequentemente resultam em consequências diferentes das esperadas. As pessoas planejam e agem com base em suas percepções e crenças, mas como essas percepções são inerentemente incertas e subjetivas, os resultados frequentemente desviam do que foi originalmente previsto. Essa disparidade entre expectativa e realidade pode ser atribuída ao fato de que os humanos criam suas próprias realidades sociais, e essas realidades são moldadas por suas crenças e interpretações subjetivas, ao contrário das leis da física, que são fixas e previsíveis. A dinâmica social é fluida e susceptível a mudanças constantes, refletindo a complexidade e a imprevisibilidade da mente humana. Portanto, a incerteza humana não é apenas uma questão de falta de conhecimento, mas também uma questão de como as percepções e crenças individuais influenciam e transformam a realidade social. Em última análise, as ações humanas fundamentadas em um entendimento imperfeito e frequentemente ilusório levam a resultados que frequentemente não correspondem às expectativas originais, reforçando a natureza intrinsecamente incerta da existência humana. Capítulo 3: Economia e reflexividade. Reflexividade e a influência mútua entre percepção e realidade. George Soros defende o conceito de reflexividade, que afirma que as percepções dos participantes sobre uma situação influenciam a própria situação e vice-versa. Isso significa que a compreensão dos participantes é sempre imperfeita, pois a realidade que tentam entender está em constante mudança. As declarações e ações dos participantes podem alterar os fatos, dificultando a verdadeira compreensão da situação. Críticas à teoria das expectativas racionais e à falácia da eficiência de mercado. Por outro lado, a teoria das expectativas racionais, amplamente aceita no estudo das finanças contemporâneas, sugere que as expectativas atuais refletem plenamente os eventos futuros e que os preços de mercado são eficientes, incorporando todas as informações disponíveis. Essa teoria pressupõe que os mercados financeiros tendem ao equilíbrio com base nas expectativas dos participantes, exceto quando novos dados são introduzidos por choques externos. Em conjunto, mercados eficientes e expectativas racionais deveriam levar a uma alocação ótima de recursos. Contudo, há muitas evidências que indicam a falibilidade dessa teoria. A teoria das expectativas racionais assume que os agentes de mercado agem no seu próprio interesse, mas na realidade, eles tomam decisões baseadas no que acreditam ser de seu interesse, com uma compreensão limitada. Isso resulta em decisões frequentemente contrárias aos seus melhores interesses, devido às consequências não intencionais. O ciclo de autorreforço e os pontos de inflexão no mercado. A teoria também sugere que, apesar da falibilidade individual, o mercado global é mais sábio, devido à sabedoria coletiva dos indivíduos. No entanto, essa opinião coletiva é baseada em um ciclo de autorreforço. Especuladores esperam que os preços subam e, ao comprar na baixa,
acabam impulsionando os preços para cima, reforçando suas expectativas. Esse ciclo continua até que os mercados não possam mais sustentá-lo. Assim, os mercados parecem corretos devido ao alto reforço, mas são frequentemente errôneos. A verdadeira natureza dessa incorreção se revela nos pontos de inflexão, onde as expectativas mudam. As bolhas de mercado são um exemplo clássico da reflexividade em ação. Capítulo 4. As relações de poder. Desigualdade no sistema financeiro global. As relações de poder e eventos políticos têm um impacto significativo na capacidade de trocas livres no mercado. O sistema financeiro global é dividido em países de centro e países periféricos. As dívidas internacionais são denominadas nas moedas dos países de centro, o que permite a eles tomar empréstimos em suas próprias moedas. Por outro lado, os países periféricos não têm essa mesma capacidade, pois tomam empréstimos em moedas estrangeiras. Isso resulta na submissão dos países periféricos à disciplina dos credores internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que defende os interesses dos países de centro. Impactos da globalização financeira nos países periféricos. A globalização financeira é um dos pontos de discussão dos fundamentalistas de mercado. Os governos já não têm poder para controlar o movimento de capital, que flui facilmente para onde há perspectiva de maior retorno. Os fundamentalistas de mercado tiveram sucesso em reduzir impostos, desregulamentar e impulsionar um dos mercados mais lucrativos da história. Tanto os Estados Unidos da América quanto o Reino Unido se beneficiaram, assim como banqueiros globais e destinos de investimentos preferenciais. A falácia da meritocracia no mercado financeiro. No entanto, os países periféricos endividados pagam um preço alto por essas políticas. O argumento de que os mercados são motores do bem moral, premiando aqueles que trabalham duro e são inovadores, é falho. Os participantes do mercado começam em níveis desiguais, e as pessoas mais originais e dedicadas nem sempre são recompensadas. Em vez de promover a livre competição, os mercados tendem a perpetuar o poder dos privilegiados. Em resumo, as relações de poder e eventos políticos afetam as trocas livres no mercado. Essa dinâmica é refletida no sistema financeiro global, com países do centro tendo mais liberdade para tomar empréstimos em suas próprias moedas, enquanto os países periféricos ficam sujeitos à disciplina dos credores internacionais. A globalização financeira tem se beneficiado os países do centro, ao passo de que os países periféricos enfrentam desafios decorrentes dessa dinâmica. Além disso, os mercados financeiros nem sempre promovem a igualdade de oportunidades, favorecendo os poderosos em detrimento dos demais participantes. Capítulo 7. Teste no mundo real. Reflexividade e incerteza nos mercados financeiros. George Soros testou suas teorias da reflexividade e incerteza nos mercados financeiros durante os anos de 1985 e 1986, observando que muitas teses sobre investimento estavam equivocadas. Ele notou que os investidores frequentemente cometem erros e que as decisões nos mercados financeiros tradicionalmente produzem resultados inesperados e indesejados. Essa reflexividade implica que as expectativas dos investidores podem influenciar e até alterar os eventos do mundo real, criando um ciclo de ilusões e enganos. Desempenho do Quantum Fund e a necessidade de reavaliação. O desempenho do Quantum Fund de Soros variou drasticamente entre 1985 e 1986. Em 85, o fundo teve um aumento impressionante de 126%, comparado ao ganho de 27% do S&P. No entanto, de janeiro a julho de 1986, o Quantum perdeu 2%, enquanto o S&P subiu 2%, evidenciando um erro de Soros em não sair do mercado de ações a tempo. Essas fases contrastantes forçaram Soros a reavaliar suas estratégias de investimento, destacando a necessidade de adaptação contínua às condições de mercado em constante mudança. Previsões do mercado versus previsões da realidade.
Soros descobriu que seu sucesso nos mercados financeiros dependia mais de antecipar as expectativas dos investidores do que prever eventos reais. Ele reconheceu que prever os mercados não está necessariamente relacionado à descoberta da verdade, mas sim à capacidade de lucrar com as expectativas predominantes. Este insight revelou que a expectativa do mercado pode influenciar diretamente os resultados do mundo real, como exemplificado pela expectativa de um colapso bancário que levou às intervenções dos reguladores financeiros, alterando assim os resultados. Capítulo 8. O que deve ser feito? A falácia do equilíbrio do mercado e a reflexividade. A teoria tradicional do equilíbrio do mercado, que sustenta a fé na otimização dos recursos, é desafiada pela realidade da reflexividade e incerteza humana. Os mercados não se movem em direção ao equilíbrio, o que implica que seus resultados não serão necessariamente ótimos. A reflexividade, que envolve a interação contínua entre as expectativas dos investidores e os eventos do mercado, garante que o equilíbrio é inatingível e que os mercados permanecem inerentemente instáveis. Críticas ao fundamentalismo do mercado. O fundamentalismo do mercado, que avalia a qualidade e valor com base nos preços de mercado, é criticada por sua falta de conexão com a realidade objetiva. Apesar dos resultados do mercado serem mensuráveis, eles não refletem uma verdade estável devido à ausência de equilíbrio. Essa visão distorcida é exemplificada pela avaliação de artistas baseada no preço pago por suas obras, ignorando o mérito artístico. Essa ideologia leva à crença errônea de que o mercado pode mensurar qualquer valor, subestimando os fatores qualitativos e morais, a instabilidade dos mercados e a necessidade de regulação. Os mercados financeiros, devido à sua natureza reflexiva e incerta, tendem à instabilidade ao invés do equilíbrio. A história recente mostra que a desregulamentação excessiva contribuiu para aumentar essa instabilidade. Portanto, há uma necessidade crescente de reintroduzir valores de estabilidade e moralidade nos processos de mercado, através de instituições e regulações apropriadas. A proposta de um Banco Central Internacional e uma moeda ligada ao petróleo são exemplos de medidas que poderiam ajudar a estabilizar os mercados e promover um ambiente econômico mais justo e sustentável. Capítulo 9. Mudando a forma de pensar. Revisões de Soros sobre expansão e contração econômica. George Soros revisa suas ideias anteriores em Alquimia das Finanças, ajustando sua visão sobre os ciclos de expansão e contração. Inicialmente, ele preveu que a onda de fusões entre empresas americanas nos anos de 1980 levaria a um ciclo semelhante ao dos anos 60. No entanto, novas informações mostraram que alguns processos de auto-reforço não resultam necessariamente nesses ciclos. Soros agora argumenta que a casualidade nos mercados financeiros não se move linearmente de um resultado a outro, mas sim de uma expectativa a outra, formando um ciclo dinâmico de expectativas e resultados, que ele compara à teoria do laço de sapato, e depois ajusta para a teoria do zip-lock. A importância das expectativas nos mercados financeiros. Soros enfatiza que o sucesso financeiro depende mais da capacidade de antecipar as expectativas predominantes do que a de prever eventos reais. Ele critica a ideia de que há uma simetria perfeita entre expectativas e resultados, destacando que os resultados selam o passado, enquanto o futuro permanece aberto e incerto. Ele reconhece que suas teorias não afirmam que a história pode ser completamente conhecida e até considera um exagero chamá-las de teorias. Essa perspectiva sublinha a complexidade e a imprevisibilidade dos mercados financeiros, onde a antecipação das expectativas dos investidores é crucial. Capítulo 10. Lições principais. Reflexividade e a natureza dos mercados. Soros introduz o conceito de reflexividade, que sugere que os mercados não são perfeitamente eficientes e que as percepções dos investidores podem influenciar os fundamentos econômicos.
Em vez de simplesmente refletir a realidade, os mercados são moldados pelas crenças e ações dos participantes, criando um ciclo de retroalimentação entre percepções e realidades. O papel das expectativas. Uma das principais lições de Soros é que o sucesso no mercado financeiro depende mais da capacidade de antecipar as expectativas dos outros investidores do que de prever eventos econômicos reais. As expectativas e a psicologia do mercado podem criar desvios significativos nos preços dos ativos, e os investidores devem estar cientes dessas dinâmicas para tomar decisões informadas. Incerteza e falibilidade. Soros enfatiza a incerteza inerente aos mercados financeiros e a falibilidade humana. Ele argumenta que os investidores frequentemente cometem erros e que é essencial reconhecer e corrigir esses erros rapidamente. A humildade intelectual e a disposição para reavaliar as próprias ideias são cruciais para o sucesso no investimento. Ciclos de expansão e contração. Embora Soros inicialmente tenha previsto que certos padrões históricos, como ciclos de expansão e contração, se repetiriam, ele revisou essa visão à luz de novas informações. Ele destaca que nem todos os processos de autorreforço resultam em ciclos previsíveis e que a história dos mercados financeiros é complexa e não linear. A importância da flexibilidade e adaptação. Soros demonstra a importância da flexibilidade e da capacidade de adaptação nas estratégias de investimento. Ele revisa suas próprias teorias e reconhece quando suas previsões estavam erradas, adaptando suas abordagens de acordo com as novas circunstâncias do mercado. A influência das políticas econômicas e regulatórias. Soros também discute como as políticas econômicas e regulatórias podem impactar os mercados financeiros. Ele sugere que uma abordagem equilibrada entre regulação e desregulação é necessária para manter a estabilidade dos mercados e evitar crises financeiras. Filosofia de investimento e disciplina. O livro enfatiza a importância de uma filosofia de investimento sólida e disciplinada. Soros compartilha suas próprias experiências e estratégias de investimento, oferecendo insights valiosos sobre como abordar o mercado com uma mentalidade analítica e disciplinada. E este foi o livro de hoje, pessoal. Este é o canal Insights de Livros. Agradeço a companhia de vocês e se quiser adquirir a obra completa, o link está na descrição. Até mais e até o próximo livro.